Fala, investidores, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez falando sobre os 3 fundos imobiliários que eu vou investir para novembro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, por favor, deixa o seu like e se você gostar desse conteúdo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e compartilha com quem é de direito. Vamos nessa? Então, antes de eu falar sobre os 3 fundos imobiliários, é importante ressaltar os fundamentos do porquê que eu vou estar investindo nesses fundos, né? Esses fundamentos são importantes para mostrar o meu ponto de vista, né? Do porquê que eu estou seguindo isso e faz parte da minha estratégia. E sem mais enrolação, vamos nessa. Pum. O primeiro fundamento é aquele que é a estratégia do canal e sempre contra o mercado. Não adianta nada você ir quando está tudo em alta, porque você vai pegar os papéis mais caros. A gente vai com essa estratégia de ir contra o mercado justamente para conseguir preços mais acessíveis, mais baratos, para quando o papel se valorizar, a gente poder ganhar muito dinheiro com isso. Segundo fundamento, aqui como vocês podem ver, já estou aqui no site, governo federal apresenta déficit primário de 101 bilhões no segundo quadrimestre de 2023. Então, essa notícia aqui é de outubro, dia 2 de 10 de 2023, às 13h39. Foi publicado pelo Ministério da Fazenda, né? Isso daí é o básico que eles fazem, pelo menos, né? Eu já vou logo falando que eu não sou muito a favor desse governo, mas enfim, esse canal aqui não é para a gente falar muito sobre politicagem. A gente vai falar sobre politicagem quando for relacionado à situação fiscal que o país está vivendo. E agora, com esse rombo fiscal aí, está dizendo o quê? Pô, o governo está gastando mais do que ele está arrecadando. Ano passado estava com superávit fiscal de, se eu não me engano, quase 30 bilhões. E agora o governo, desde o começo do ano, desde que assumiu esse poder, começou a gastar e gastar, só gastar os gastos públicos. Interessante dizer isso. É mais gastos públicos, no caso de cargos políticos, todas essas coisas do tipo, né? São os que estão gastando mais. Viagens de político, todas essas coisas aí que não interessa nada para a população. Só tem a fazer com que a população pague por isso. Esse daí é um dos fundamentos que eu estou usando. Por quê? Você tendo um déficit fiscal de 101 bilhões, isso daí tende a crescer, lembrando que estamos ainda em novembro de 2023, esse vídeo está sendo gravado agora em novembro, lembrando que ainda tem dezembro, o governo, o ministro da Fazenda lá, o senhor Haddad, falou que até 2023 vamos zerar, o governo está com a meta de zerar esse déficit aí, o que vai ser algo bem improvável, né? E aí o que vai acontecer? O pessoal está estipulando que o Brasil possa entrar numa recessão. O que é uma recessão? Recessão, vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês verem o que é. Ó, já estou no site aqui, tudo bonitinho. Ó. O que é a recessão econômica? A recessão econômica indica a queda do PIB por 2 trimestres consecutivos em determinado país. Ou seja, o nosso PIB está caindo. É tudo que o nosso Brasilzão consegue arrecadar, consegue produzir, está começando a cair. Resumindo sobre a recessão, é um período de contração da economia e está ligado à crise econômica, queda da produção, do consumo e aumento do desemprego. Vamos lá. Ó, a crise econômica é o que já está acontecendo. Queda na produção, também já está acontecendo queda nas produções, inclusive aí no setor do varejo. O setor do varejo aí está precário, não tem quase ninguém comprando mais nada, o pessoal está tudo segurando seu dinheiro, justamente pelo governo estar nesse imposto em cima de imposto, o que é muito ruim para o cidadão brasileiro. E aí, com medo, o cidadão brasileiro está começando a segurar esse dinheiro aí, ao invés de comprar para fazer a economia se aquecer. Do consumo, ó, ninguém está consumindo muita coisa, e o aumento do desemprego, que também está prestes a ocorrer aí, meu amigo. Todo mês aí vem os dados aí do governo sobre o desemprego, sobre o consumo do cidadão brasileiro, enfim, está tudo indo de ladeira abaixo. Aí, tendo essa recessão econômica, o que pode acontecer? No caso, o governo, para o ano que vem, para tentar zerar esse rombo fiscal que eles mesmos causaram, eles vão tentar o quê? Uma das formas, imprimir dinheiro.
E aí vocês já sabem qual é a história, né? Impressão de dinheiro, daqui a pouco começa o quê? Inflação. E a inflação subindo, a taxa Selic vai subir para tentar controlar ela, e assim por diante, até conseguir controlar e vai. Mas até conseguir controlar, a nossa inflação vai estar lá em cima. Eu estou apostando nisso, pessoal. Mas é claro que eu não estou apostando por simplesmente apostar. Isso daí são fatos. O governo não está conseguindo arrecadar mais do que ele gasta. Não está. E uma hora a casa vai cair. E eu estou apostando nesses fundos imobiliários justamente por eles investirem no IPCA. Quanto maior o IPCA, mais eles ganham. Os fundos de papéis são resumidamente isso. A maior parte dele investe em CRIs, que são atrelados ao IPCA. E isso daí vai fazer com que eles cresçam. Esses 3 fundos imobiliários que eu vou indicar para vocês são justamente fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários atrelados ao IPCA. Vamos lá ver agora o primeiro. Primeiro fundo imobiliário, Habitat 11. Está atualmente no mercado 87,84, mas olha só quanto ele deveria valer, R$ 97,69, ou seja, ele está com 10% de desconto aí com esse PSOVP descontado aí em 10 aqui, ó, tá 0,9. Para ser um valor normal deveria estar em 1, tá 0,9, tá com 10% de desconto aí. Ou seja, esse papel tá bem descontado e eu vou pegar ele justamente porque eu já estou contando com o ovo no brincadeiras à parte, estou contando já com que esse fundo vai crescer bastante no ano que vem aí, não só ele, mas muitos fundos de papéis. E aqui é importante vocês verem, ó, o dividend yield dele tá aqui, ó, 15,59, ou seja, tá entregando 1% ao mês, mais de 1% ao mês, perdão, e tá com uma desvalorização de 6,21%. Vamos agora para o relatório gerencial dele, deixa eu ver aqui. Vamos lá, aqui, ó. Primeiro a gente vai puxar aqui o perfil do fundo. O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, como eu falei para vocês, lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados. O fundo imobiliário em si tem patrimônio líquido 793 milhões, quase 794. Número de cotas 8 milhões, 126.783. E número de cotistas 72 mil, quase 73. Indo agora para a análise do portfólio do ativo, vamos lá. Ele investe 92,5% em CRIs, 4,5% em FIIs e 3,1% em liquidez. Lembrando aqui que no segmento aqui dos CRIs aqui, a maior parte está em loteamento, ó, tem 28% em multipropriedade, incorporação vertical e outros aqui deles, mas aqui é mais relacionados aos FIIs. O importante está aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Por que eu estou investindo nesse fundo? Ó, a remuneração do fundo é baseada nesses indexadores aqui, ó. É tudo que o fundo investe. Só que olha só quanto que está a porcentagem do indexador aqui do IPCA, 10,72%. Ou seja, é o que mais vai trazer lucro aí para o acionista. Um fundo imobiliário que investe em CRIs atrelados ao IPCA, entendeu? E aqui a maior parte que ele investe é em IPCA. A distribuição geográfica aqui do fundo, né, dos investimentos desse fundo imobiliário, está mais concentrado em São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, tendo 27,2 em São Paulo, 21,2 em Mato Grosso e 13,8 em Rio Grande do Sul. Mas aqui tem outros estados também, ó, que vale a pena ressaltar, tá? Agora vamos para outro fundo imobiliário? Agora eu vou estar falando com vocês aqui sobre o CPTS11. Esse fundo eu já tem na minha carteira já. Esse fundo eu tenho mostrado para vocês, mostrei alguns shorts aí sobre ele, depois eu deixo até aqui na telinha se vocês quiserem. Ele é um fundo de base 10, que agora atualmente no mercado está valendo R$ 8,02. Só que o valor que ele deveria valer aqui, ó, o valor patrimonial por cota está em R$ 8,88. Ele está com 10% de desconto também, de acordo com esse preço VP dele. O dividend yield dele é de 10,65% nos últimos 12 meses, ou seja, não está entregando 1% ao mês, mas tende a subir aí. Eu estou nessa expectativa aí. E essa valorização aqui tá errada, tá, gente?
não é de 90,83, é porque lembrando que ele não era um fundo de base 10, ele valia lá por os 80, R$ 90, e aí ele fez aquele change lá que divide o valor lá da tua cotação lá, do teu papel lá por 10 lá, e enfim, isso daí não vem ao caso. Duas coisas importantes para ressaltar aqui é que o último rendimento dele foi de 0,054, ou seja, 5 centavos aí, né? E agora subiu. O próximo rendimento dele está para 6 centavos. Ou seja, ele está subindo o rendimento dele e para mim tende a subir mais ainda ano que vem. E a segunda coisa que tende a se observar nele é que ele não é um fundinho qualquer, ele não foi criado ontem. Ele é um fundo já que já está beirando já de patrimônio líquido os 3 bi já. Ou seja, não é um fundo que nasceu ontem, não é uma má gestão. Às vezes a gestão dá os moles aí, os investidores se desesperam e tudo mais, mas ele não é um fundo ruim. Vamos agora para o relatório gerencial. No relatório gerencial aqui que quero mostrar para vocês Capitânia Securities. Ó, o Capitânia Securities 2, Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de investimento imobiliário constituído sobre a forma de condomínio fechado com prazo indeterminado de duração. Qual é o objetivo desse fundo? O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através de aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária. Ativos de origem imobiliária significa o quê? Ele vai investir ou em outros fundos imobiliários, ou comprar alguns prédios para poder alugar depois, ou em certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, conforme a política de investimento definida no capítulo 4 do regulamento. É muito importante que vocês leiam esse regulamento, tá? Aqui agora vamos para a exposição, onde o fundo está investindo. O fundo investe, a maior parte dele é em IPCA, mais algum valor fixo a ele, né? Aqui, como você pode ver, ele tem 69,9% investidos apenas no IPCA, no indexador PCA. No outro indexador que ele investe é o CDI, mas o CDI é mínimo aqui, é 1%, ou seja, o fundo arrisca tudo mesmo em IPCA, entendeu? Quanto maior o IPCA, mais o fundo vai render, vai ser rentável para o investidor, vai ter mais lucro. Também investe aqui uma boa parte, aqui uns 27% aqui em fundos imobiliários e 1,8% em liquidez. Ou seja, esse fundo aqui também está mais para IPCA, que é o que eu estou buscando agora, de acordo com a minha estratégia, para o ano que vem conseguir lucrar bastante. Vamos agora para o terceiro fundo imobiliário. Agora, falando de terceiro fundo imobiliário, vamos para o APTO 11. O valor atual de mercado dele está 9,64, mas ele deveria valer 10,38 reais e não está valendo isso, 9,64 que ele tá com 7% de desconto, não está tão descontado assim, né? Mas tá valendo a pena, tá barato ainda assim. Dividend yield dele 12,70, ou seja, tá mais de 1% aí ao mês aí de dividendos e está com uma valorização até legal, não está desvalorizando nos últimos 12 meses, está com uma valorização de 7,35%. Lembrando que o último rendimento dele aqui foi de 10 centavos e agora o próximo já diminuiu um pouco, foi para 9 centavos, mas ainda assim não é questão de se desesperar, é só o pessoal chegar, sentar e estudar sobre o fundo, entendeu? Já no relatório gerencial dele, podemos ver aqui que o objetivo do fundo é: o objetivo do NAV residencial é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando em imóveis residenciais para renda, certificados de recebíveis imobiliários e outros ativos imobiliários, conforme regulamento. O fundo possui liberdade para oscilar entre 0 a 100, tanto em imóveis quanto em crédito. Ou seja, se amanhã ou depois o gestor decidir que não quer mais investir, por exemplo, em fundos imobiliários, ele pode botar tudo em CRIs. Ou se ele não quiser investir em CRIs, ele pode botar tudo em fundos imobiliários. Ou pode fazer aquele meio termo que é geralmente que os fundos de papéis fazem, né? Sobre a composição da carteira, nada mais é do que o seu portfólio, né? Vamos lá. A exposição concentrada em São Paulo, tanto em crédito residencial quanto em imóveis nos bairros nobres, é mais concentrado lá em São Paulo a exposição da carteira dele. Em novembro de 2022, realizamos a aquisição de 3 unidades no Edição Jardins e em setembro de 2022 a venda da unidade no Radisson Vila Olímpia e, e em abril de 2023 vendemos a unidade do Transamérica Executivo Faria Lima. Aqui são todos os ativos dele que ele tem na carteira, lembrando que 47% é em crédito
36% em imóvel e 17% é o que ele possui em caixa. Indo para a composição da carteira dele de crédito. Lembrando, tá? Aqui a carteira dele de crédito, ele está 47%. Agora vamos para essa composição aí. Do total desses 47%, 70% é investido em IPCA. Para vocês verem, 70% investido em IPCA e apenas 30% em CDI. Ou seja, esse fundo também pega bem pesado investindo em CRIs atrelados ao IPCA. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa daqui é a minha estratégia. Eu sentei, estudei e vi que essa daqui é a melhor opção para mim para poder investir contra o mercado, pegar esses papéis mais baratos e em 2024 ficar feliz da vida aí, esperando aí esse governo aí entrar em crise, a economia começar a descer, os fundos de papéis aí começarem a valorizar e eu ter comprado eles muito mais barato do que o previsto. Bom, pessoal, por fim, eu queria pedir aí o seu like. Peço também para que se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo e compartilhe esse vídeo aí com quem gosta aí desse assunto de economia, de dicas aí sobre o que pode investir. Eu estou sempre postando no meu canal aí esse conteúdo sobre o que é tal coisa, sobre mostrando como investir e tentando aí abrir o caminho do investidor iniciante aí para se tornar muito mais fácil do que foi para mim um dia. Enfim, muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu!